Ser para então ter. Quando a gente fala de ser, a gente fala sobre identidade, caráter, coisas que estão dentro de nós. E ter é o que está aqui fora, é o que a gente vai conquistando ao longo da vida. Quero ler com vocês Efésios 5, 1 e 2. Esse é o versículo que toda a palavra está embasada. Portanto, sejam imitadores de Deus. Vejam, sejam imitadores de Deus. Como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Quero fazer uma pesquisa. Vocês estão bem essa noite? Todo mundo que está aqui comigo está conectado? Fechou. Uma pesquisa. Quantos aqui desejam ser usado por Deus na sua caminhada cristã? Quantos aqui sonham em um dia fazer missões, talvez? Legal. Quantos aqui sonham em estar no mercado de trabalho e ser um excelente profissional, ser reconhecido? Legal. Quantos aqui sonham muitas coisas que ainda não aconteceram, mas está trabalhando para que aconteça? Tem que estar trabalhando, né? Que se não tiver, não vale. Ok, ótimo, muito bom. A minha pergunta para você é, não tem que responder agora, tá? Para refletir. O que você está sonhando está alinhado com esse versículo que a gente acabou de ler? O que você sonha, no fim do dia, te faz ser um imitador de Cristo? Ou o que você sonha está muito baseado, talvez, em coisas que você se compara e olha na mídia? Vamos pensar que antigamente não tinha celular. Eu fui ter meu primeiro celular com 15 anos. Né? Eu lembro que antes desses celulares modernos de hoje, era aquele desse tamanho, tijolão. Meu avô teve um e era um sucesso no bairro. Sabe assim? Quem lembra disso ou quem vivenciou isso? Legal. Eu lembro mais de ver por filme hoje. Na minha memória não é tão bom assim. Tem aqueles filmes velhos que a gente vê que aquele celular tijolão. Não tinha foto, né? O celular realmente era só para fazer mensagem. Então, como que a gente acabava se comparando, né? A nossa vida com de outras pessoas? Porque é natural para o ser humano se comparar, tá bom, gente? É normal, a gente acaba se comparando para ter uma noção de onde a gente quer ir, como a gente está, isso é natural. Então, a gente acabava se comparando com o quê? Com os vizinhos, com quem estava por perto. O máximo era na revista ou na novela, né? Vendo a vida das pessoas, era muito distante. Era aquela realidade assim, cara, é distante. Perto mesmo era quem está do meu lado, meu vizinho. Só que hoje em dia, por conta da tecnologia, a gente acaba acessando a vida de milhares de pessoas. Pessoas como jogadoras de futebol, pessoas famosas, né, blogueiras, lifestyle. E a comparação, que antes era uma coisa mais realista, né, porque era nosso convívio, nossa mesma condição social, aquela coisa mais, conseguimos estar todo mundo no mesmo padrão, agora virou uma coisa utópica. Meu Deus, eu comparo a minha vida hoje com a vida do Neymar. Só tem uma diferença, né? Alguns milhões na conta nos diferenciam, né? Alguns talentos nos diferenciam. Então, assim, qual é a chance de eu comparar a minha vida hoje com a vida do Neymar? Ou, vamos trazer para a nossa realidade cristã. Se eu fosse comparar a minha vida hoje, por exemplo, com... Ai, me ajudou um pastor famoso na internet. Ih, não ouvi. O Thiago Brunet. Puxa, é realista essa comparação? Eu vivo a mesma coisa que ele? Por mais que a gente esteja caminhando para o mesmo propósito parecido, é tão distante, eu nem convivo com ele, eu nem sei realmente quem ele é de verdade, eu só sei o que eu vejo aqui. Então, por que eu estou fazendo esse questionamento para você hoje? Porque para ser imitador de Cristo, a primeira coisa que a gente tem que aprender é ser, para depois ter as demais coisas. E como estamos falando aqui numa série de família, eu quero trazer essa reflexão para a temática familiar. Tem muitas pessoas se preocupando muito mais em ter 1 milhão de seguidores na rede social do que ser um bom filho ou uma boa filha dentro de casa.
para aquelas pessoas que no fim do dia são as que realmente te conhecem. Tem muita gente querendo ter uma viagem incrível dos sonhos, sem antes ser o básico, que é dentro do seu convívio familiar. Vocês estão comigo? E isso é algo que Deus falou no meu coração há muito tempo. Nesses últimos anos, muito mais. Mas quando eu era adolescente, eu tinha um sonho, gente, de ir para a África fazer missões. Era uma coisa, assim, absurda. Eu comprava livros, eu estudava. Eu era bitolada na África. Eu queria ir para o Congo, lá no meio daquelas crianças, e fazer missões. Era o sonho da minha vida. Até que um dia Deus me falou: amor, deixa eu falar uma coisa para você. Você não tem que ir para muito longe para fazer minha vontade. Você pode, aqui no seu bairro, encontrar maneiras de fazer isso. Você pode, aqui na sua igreja local, encontrar maneiras de ser usada. Na sua família, você pode fazer isso também. Não precisa sonhar em estar lá para ser usada. Começa agora, no básico, no dia a dia. Então, essa é uma reflexão que Deus traz para mim durante muito tempo. Só que na questão familiar, Ele tem pegado muito mais no meu pé nos últimos dias. Então, eu acho que faz muito sentido eu trazer isso para vocês hoje. Tem uma frase que eu coloquei aqui. É preciso coragem para viver a rotina, pois é na rotina que aprendemos a ser. Tem muitas pessoas que acham muito mais fácil, talvez, ajudar um morador de rua, né? Aqui na igreja a gente faz várias ações sociais, do que talvez estar ali com a família e ouvir a família e conseguir almoçar ou jantar sem ver televisão, sentar no celular para estar realmente conectado com os seus. Tem pessoas que acham muito mais fácil doar roupa, doar alimento, doar o seu tempo para servir pessoas que não conhecem, do que talvez ajudar a mãe em casa a fazer aquela faxina da semana. Hoje eu quero, de alguma maneira, inverter algumas coisinhas na sua cabeça. Então eu espero te incomodar bastante nessa palavra. Esse texto de Efésios, ele continua. A gente leu do 5 a 1. Agora, a gente vai continuar a partir do 21. A gente vai descer um pouco mais. Nesse versículo, ele começa a falar da conduta das pessoas que querem imitar Cristo. Várias coisas que precisam ser observadas, precisam ser refeitas e, enfim, melhoradas na sua vida. E aí ele começa aqui a partir do 21 a falar: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisas semelhantes, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Quando a gente vai para Efésios 6, continuando nessa mesma linha, começa assim, 6:1. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor.
O que a gente pode ver nesses versículos? Eu sei que eu li bastante, mas é que é tão rico de informação que eu acho que valeu a pena. O que a gente consegue ver? A primeira coisa é que antes de ter autoridade como marido, você, homem, quem aqui é homem casado? Legal. Então, estou falando com vocês. Você, homem, tem que amar a tua esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Antes de querer ter autoridade dentro da sua casa, você tem que ser aquele capaz de dar a vida pela sua esposa. Você tem que ser aquele que vai apresentá-la diante de Deus como gloriosa, imaculada e santa. Antes de querer ter alguma coisa, algum direito, a gente tem que ser. E com a cultura que nós temos hoje, é difícil ser. Hoje a nossa cultura eu vejo da seguinte maneira. Ao mesmo tempo que tem um feminismo que estava muito forte, também existe uma masculinidade que ficou muito fraca por conta disso. E ao mesmo tempo uma masculinidade que tenta subjugar a mulher. Então, é um paradoxo muitas vezes ser homem. Na sociedade, vamos falar no Brasil. Porque ao mesmo tempo que às vezes você tenta ser, tem pessoas que oprimem. Porque, não pode, é machista, é patriarcal. Aí você fala, cara, mas como é você se não me deixa ser? Mas tem outros que extrapolam também o limite. E vão na força, vão no abuso. Então, é difícil ser homem segundo a Bíblia. Não estou falando que é uma coisa fácil. Calma que eu vou chegar nas mulheres, tá? Fiquem tranquilos. Não estou falando que é uma coisa fácil. Mas a palavra fala que se você casou, está dentro de um lar, com uma esposa, que você fez um compromisso diante de Deus, você tem que amá-la a ponto de dar a vida por ela. E amor, gente, tem aquele livro que é muito famoso, né? Do Gary, As 5 Linguagens do Amor. Amor é toque físico. Amor são palavras de afirmação. Amor é tempo de qualidade. Que mulher gostaria de fazer uma viagem surpresa hoje? Aproveitando o feriado. Gente, o amor tem que estar na rotina. Não é só para ter amor uma vez no ano. Vamos viajar uma vez no ano, quando dá, né? Porque agora está na pandemia, a gente nunca mais saiu de casa. Ficou todo mundo preso. Uma vez no ano, olha lá. Não, gente, amor é na rotina. São aqueles pequenos atos de serviço, talvez de lavar uma louça, de fazer alguma coisa, de cuidar do filho quando a mulher está exausta. É fazer uma viagem surpresa, é levar para um lugar diferente. Não tem que gastar muito, pode ser muito criativo. É mimar a sua mulher. Quantos homens aqui têm mimado suas mulheres? Eita, hora da verdade. Senti firmeza, hein? Essa palavra não é para constranger. Essa palavra é para nos alertar. Se a gente quer ser discípulo de Cristo, e o versículo começou assim: sede meus imitadores. Para ser imitador, tem que ser um homem dentro de casa, que coloca a mulher como aquela capaz de dar a vida por ela, como Cristo deu a vida à igreja. Mas o versículo continua. Agora a vez das mulheres. Antes de você querer ter autoridade como esposa, mulheres, nós temos que aprender a respeitar os nossos maridos. E respeitar é ser sábia, é ser prudente, é entender que ele não é como a gente, tá? Tem um outro versículo que eu não lembro agora a referência, que fala que aquela mulher que é sábia, que é prudente, que é maravilhosa, ela faz 50 milhões de coisas durante o dia e à noite ela está apta ainda para estar com o seu marido e ter prazer com ele. Meu amor, a gente nasceu para ser 1001 utilidades. A gente é assim, bate no peito e fala, eu sou essa mulher. Mas não quer dizer que ele seja assim também, ele tem o tempo dele. A gente tem que respeitar. A gente não pode trocar os pés pelas mãos. E a mesma coisa eu digo, por conta dessa cultura que a gente tem hoje na sociedade, que é inverter todos os padrões. É difícil para a gente ser a mulher segundo a palavra. É difícil. É difícil, porque a gente pensa, mas ele é frouxo. Mas ele é um mole, mas não presta para nada, não me ajuda. Olha essa casa, eu trabalho, mesma coisa que ele. Custava me ajudar a lavar uma louça? Quem aqui já ouviu isso? Não precisa falar que já falou, mas quem já viu um discurso assim? Mas deixa eu te falar uma coisa.
a função da mulher é tão maravilhosa. Tem muita mulher que... A mulher não é fraca, tá, gente? A palavra fala que a gente é frágil. A gente não é fraca, a gente é forte pra caramba. E tem muita mulher que apanha lá fora no mercado de trabalho, não é? Que dá a vida, que dá sangue, que faz acontecer. Mas quando chega em casa, ela quer continuar o mesmo padrão. E aí, quer ocupar o lugar do marido também. E fica naquela guerra, os dois querendo ser marido dentro de casa. Mas no fim do dia, a gente não quer, a gente não pode querer ser aquelas que, dentro de casa, vão repetir os padrões que a gente faz lá fora pela sobrevivência. Dentro de casa, a gente tem que ser amada. Esse é o papel da mulher, é ser amada. Quem aqui, qual mulher aqui quer ser amada pelo seu marido? Nossa, gente, vamos ter um pouco mais de fé. Quem quer ser amada pelo seu marido, levanta a mão bem alto. Amém. Não sou casar e ainda não faz mal quando você casar. Você quer ser amada pelo seu marido, levanta a mão. Eu atendo muitas mulheres que são incríveis, de verdade. Mas elas estão com problemas tão sérios no casamento. Porque elas ficam competindo pelo lugar do homem dentro de casa. O homem tem o papel dele e a gente tem o nosso. O homem é o cabeça, a gente é coluna. Vamos parar de perder tempo querendo ser cabeça e vamos começar a ser coluna? Porque ser coluna é da hora. Ser coluna é da hora. Deixa eu falar, e é isso que eu tenho descoberto nos próximos dias, nesses dias. Ser coluna é da hora. Lari, e o que é ser coluna? Cara, ser coluna é trazer ordem para sua casa. Ser coluna é trazer organização para sua casa. Só a gente sabe fazer isso. Eles não sabem fazer isso. Eles não veem a sujeira que a gente vê. Eles não se atentam aos horários que a gente se atenta. Só a gente sabe trazer ordem. E quando a gente traz ordem para a nossa casa, quando a gente estabelece organização na nossa casa, eles conseguem ter mais sabedoria e discernimento para tomar as decisões para nossa família seguir. O versículo continua. Filhos, antes de vocês quererem ter autoridade, querer conquistar o mundo, tem que honrar pai e mãe. Tem que valorizar aqueles que deram a vida para você. Aqueles que fazem, e da maneira como eles podem, o melhor para você. Tem muito filho que tenta ocupar o lugar do pai ou da mãe. E aí chega lá para mim depois no consultório, destruído, com ansiedade, dando um pane, com depressão. Porque filho não foi feito para tomar lugar de pai e mãe. Filho foi feito para ser filho. A partir do momento que filho quer decidir e quer comandar o rumo da casa, está tomando o lugar do pai e da mãe. A partir do momento que filho tem que, de alguma maneira, interferir emocionalmente na família, pensando que eles são menores dentro de uma casa, ok? Quem é maior é pai e mãe, filho é menor. A partir do momento que começa a inverter esses papéis, não dá conta, dá pane. Atendo filhos que fazem complô com as mães, porque o pai, na visão deles, né, é frouxo. Só que o filho não dá conta de fazer complô com a mãe. Filho nasceu para ser filho. E filho tem que honrar pai e mãe, por mais que não concorde com o que é feito. Senão, começa a carregar um peso nas costas, um jugo nas costas, de uma responsabilidade que diante de Deus não é dele. Honrar pai e mãe é pegar tudo aquilo que eles nos deram, entendendo que também são homens falhos, que erram. Mas pegar tudo isso que foi passado pelos seus avós, tataravós, essa herança, pegar isso e a partir daqui fazer ser melhor. Isso é honrar pai e mãe. É fazer ser melhor daqui para frente. Se você vê algo nos seus pais hoje que você discorda, faça melhor daqui para frente, não daqui para trás, daqui para frente. Porque você dá conta daqui para frente. Daqui para trás é problema deles, não é seu problema. Vocês estão comigo?
Quero que você leia em voz alta essa frase que vai aparecer aí. Isso. Vocês conseguem ler? A gente leu isso aqui. O mistério que existe entre Cristo e a igreja, ele é manifesto quando cada membro da família aprende a ser imitador de Cristo, a ser aquele no seu papel que ele foi designado, e então ter autoridade para mostrar quem Cristo é. Porque muitas famílias estão com problemas, porque muitas pessoas me procuram lá no consultório desesperados, o casamento acabando, a casa caiu, não sei o que mais que eu faço, porque não estão sendo no básico. E aí quando a gente não é no básico, sobrecarrega. Porque tem pessoas que são, mas outros não. Então, se o marido faz o papel de marido e a esposa não, dá pau. Se a esposa faz o papel de esposa e o marido não, dá pau. Alguém fica sobrecarregado, alguém fica irritado, a conta não fecha. Quando só um lado quer ter direitos e não quer primeiro ser o que tem que ser, dá pau. Os conflitos existem porque a gente não segue o que Jesus fala. E ser imitador é ser imitador. É ser o que você foi feito para ser. 99% das pessoas que eu atendo no consultório chegam lá porque estão com as famílias destruídas. Ou por coisas que aconteceram, traumas lá do passado, ou por abusos que sofreram, ou por ausência de um pai e de uma mãe. Tudo começa na família, gente. Tudo começa na família. Talvez hoje você chegou aqui com grandes problemas. Talvez tudo começou lá atrás na sua família, quando você ainda era uma criança. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Hoje Deus está aqui para curar o nosso coração. Ele tem o maior interesse do mundo em nos fazer ser como Ele é, imagem e semelhança. E a grande chave que virou na minha cabeça nesses últimos meses foi que quanto mais eu ouço pessoas, quanto mais eu ajudo pessoas, quanto mais eu estudo, mais eu percebo que não existe nada mais valioso nessa terra do que construir uma família saudável. Do que adianta eu ser uma empreendedora incrível, top das galáxias, se meu filho vai ter ausência de mãe e vai ficar todo traumatizado? O que adianta eu querer conquistar um mundo se na minha casa eu não dou um exemplo do que é ser imitador de Cristo? Não tem nada mais valioso do que homens e mulheres que têm uma família saudável, são imitadores de Cristo para os seus filhos, conseguem imprimir o DNA de quem Cristo é neles, para que eles transformem os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Isso, gente, é ser discípulo. Isso é transformar. Isso é revolução. Eu vou dar uma corridinha aqui porque eu sei que meu tempo está curto. Mas, Lari, a minha casa hoje está muito bagunçada. Olha, eu estou com tantos problemas. As pessoas não conhecem a Deus, só eu conheço. Quantas coisas, né, podem acontecer? As pessoas não conhecem, só conheço. Ou eu estou fazendo a minha parte, mas o outro não está fazendo. E agora, o que eu faço? Sabe, o alvo da nossa vida é ser imitador de Cristo. E o lugar mais desafiador que a gente tem para fazer isso é na nossa casa, na nossa rotina, no nosso dia a dia. A rotina que para muitos é cruz credo. Mas quando a gente tem uma rotina saudável, é maravilhoso desfrutar disso. Como a gente pode ser imitador de Cristo na prática? Como que a gente pode fazer isso acontecer? E eu peguei um ensinamento do apóstolo Paulo, Tércio, que combinou certinho com essa palavra. Jesus mostrou duas opções que podemos usar no nosso dia a dia.
E a gente tem que ter muita sabedoria para usar essas duas ferramentas. A primeira é a espada e a segunda é a toalha. Para explicar o que é a espada, eu quero ler com vocês Mateus 10, 34 e 38. Eu já estou indo para o encerramento. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer com que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos dos homens serão os da própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Esse versículo pode ser aterrorizante se a gente pensar em espada como aquele desenho que a gente viu, né? Parecendo que a gente tem que matar as pessoas que estão na nossa casa. Não, não temos que matar ninguém na nossa casa. Vou continuar aqui essa reflexão sobre a espada. Efésios 6:10 diz: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nossa, não estou entendendo, Larissa, não tá congruente. Como Jesus fala que a gente tem que usar a espada e depois ele fala que a gente não tem que lutar contra as pessoas? Que quando ele fala para a gente usar a espada, ele está falando para a gente quebrar padrões que a gente sabe que na nossa casa vieram lá do pai e da mãe, ou vieram lá da família do outro, mas são padrões que não nos permitem ser imitadores de Cristo. Padrões que ferem tudo que a gente falou até agora, que ferem esse casamento saudável de ser uma esposa e ser um homem. Padrões de mentira, padrões de adultério, padrões de traição, padrões de rejeição, padrões de querer ocupar um lugar que não é seu. Esses padrões a gente tem que passar a espada e tirar. É essa espada que tem que estar afiada na nossa mão. Porque se a gente não fizer isso, Deus não vai fazer. É nosso papel decidir, temos livre arbítrio. Em Efésios 6:17 diz: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A nossa espada, ela é espiritual. A nossa espada é a palavra de Deus. Quando a gente vai na palavra, entende os padrões que Deus tem para nós, entende os padrões que Ele coloca para nossa família ser saudável aos olhos dEle, nós tomamos posse dessa espada e conseguimos cortar todo aquele cordão umbilical que ficou, que faz com que a nossa casa repita padrões que não são os padrões de Deus para nós. Padrões que a gente vê na experiência com Deus como maldições hereditárias. É um tipo de padrão. São os padrões. A espada representa a autoridade de Cristo contra a força do pecado e da morte, para tirar da nossa esfera familiar padrões de comportamento, crenças e situações que vão contra Deus. Coisas que vieram dos nossos pais, dos pais dos nossos pais, heranças de comportamento que estão operantes em nós e não contribuem com nada. Se você puder ler comigo em voz alta. Para ser, precisamos ter a espada. Nossa espada não é natural, mas espiritual. Nossa espada é a palavra de Deus. Você pode repetir isso para você? A minha espada é a palavra de Deus. E além da espada, nós temos também o quê? A toalha. João 13:4. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou algo numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Se a espada representa a autoridade de Cristo, a toalha representa um novo estilo de vida, de servir e amar. Jesus, sendo quem Ele era,
Ele pegou aqueles discípulos, aqueles pés sujos que devia ser, de tanto andar naquele chão, descalço de chinela, pegou aqueles pés sujos e lavou um por um. Talvez as unhas estavam feias, sem fazer. Ele lavou um por um. Talvez tinha micose. Ele lavou um por um. Porque não importa quão ruim esteja a situação da sua casa, quão praguenta estejam as coisas lá dentro, quando a gente pega a toalha e lava, e serve, e ama, a gente mostra que a gente está ali com eles em aliança. O que muda as pessoas é lavar os pés, se humilhar e servir. Jesus demonstrou essa verdade durante todo o seu ministério como homem. Ele confrontava o que tinha que confrontar, mas ensinava em amor. Se você puder ler comigo. Para ser, precisamos ter a toalha. Use a toalha hoje para criar um estilo de vida familiar de amor e serviço. Existem momentos que vai ter que ter espada. Vai ter que cortar da sua vida tudo aquilo que não vem de Deus, mas que pode ter vindo de pessoas que você amou muito, mas agora não faz mais sentido para a sua caminhada. Em outros momentos, é sentar, pegar a toalha e falar: vem cá, deixa eu te servir. Põe o pé aqui, deixa eu cuidar de você. E isso não é fazer você inferior, mas é fazer de você esposa, sábia e prudente. Não é fazer de você, marido, um frouxo, mas é fazer de você um homem que ama a sua esposa a ponto de dar a vida por ela. Isso não é fazer de você, filho, alguém que não é escutado, que não é compreendido, mas é fazer de você alguém que honra os seus pais e os serve em amor. Porque, que a gente vai voltar lá para aquele versículo lá do início. Para ser imitador de Deus, a gente tem que viver em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício. Primeiro a gente tem que ser, e depois a gente tem. E para encerrar, eu quero contar um testemunho meu, pessoal. Quando eu casei, eu vim de uma família de mulheres muito fortes, que destravavam o que tem que destravar, faziam o que tinha que fazer, sempre deram conta do recado. Mas quando eu casei, isso veio para mim, veio também todo esse ensino do momento cultural que eu estava vivendo, de feminismo, né, de não querer ser, como chama? Não querer ser pilota de fogão. Não quero nada disso. Eu levantei 1 milhão de bandeiras e fui estudar e fui me aprofundar. E quando eu percebi, eu estava querendo ser o homem da casa também. E começou a dar muito problema, muito pau. E um dia eu falei: Deus, eu não aguento mais nada disso, me ajuda. E ele falou: filha, eu resolvo, mas para de criar os problemas. E naquele dia eu entendi que enquanto eu quisesse ter o lugar do meu marido, eu nunca seria a auxiliadora que eu fui feita para ser. E eu entendi como é precioso ocupar o meu lugar dentro da minha casa. Não é vergonha nenhuma eu servir o meu marido e ajudá-lo a cumprir o propósito dele. Porque no fim do dia, ele dá a vida por mim, como Cristo deu para a igreja. Eu acho que para os homens é bem mais difícil, né? A gente só tem que se respeitar, eles têm que dar a vida. Né? É bem complicado a comparação. Mas quando a gente entende o nosso papel, a gente entende que Deus abençoa quando a gente começa a ser quem a gente tem que ser. E Ele começa a nos dar mais unção, a nos dar mais autoridade. A gente começa a ter mais coisas e conquistar mais coisas juntos. Muitas famílias estão destruídas porque elas não estão entendendo o que elas têm que ser. Todo mundo quer ter direito. Todo mundo quer ter espaço. Todo mundo quer ter voz. Todo mundo quer. Mas ninguém quer ser. Porque ser envolve sacrifício, envolve renúncia, envolve ser imitador de Cristo. Não é fácil ser. Mas é um caminho excelente caminhar nisso. Quero te convidar a ficar de pé no seu lugar.
Se você puder colocar a mão no seu coração. Só você sabe qual que é a realidade da sua casa. Talvez você entrou aqui ou você está na internet assistindo a gente. E seu casamento está destruído. Talvez vocês estão pensando até em divórcio. Ou seus filhos. Tá difícil a convivência. Mas eu quero te falar que nós temos um Deus que restaura todas as coisas. E Ele está aqui hoje. Ele quer restaurar a nossa identidade. Ele quer restaurar a maneira como Ele nos fez para ser. E eu peço hoje, Espírito Santo, que o Senhor possa tocar em cada um de nós. Que o Senhor possa nos despertar para essa verdade de que temos que ser para então ter. Que o Senhor toque no mais profundo do nosso coração agora e traga cura. Talvez tenham pessoas extremamente machucadas aqui e feridas. Pessoas que já pensaram tantas besteiras. Porque estão desesperadas e machucadas. Te pedimos hoje, Senhor, nos cura. Cura a realidade da nossa família. Pai, cura a realidade da nossa família. Pedimos hoje uma intervenção dos céus sobre a nossa casa. Que possamos ver, Pai, o Teu poder, a Tua misericórdia se manifestando em nossa rotina diária. Que ao sermos corajosos, Senhor, e nos expormos com a espada e com a toalha, que possamos colher os frutos em sermos imitadores de Jesus. Adestra nossas mãos, Pai, para usar hoje essas ferramentas. Adestra nossas mãos, nos dá sabedoria, nos dá graça, para que a gente não troque os pés pelas mãos. E eu te peço que possamos viver uma revolução em nossas famílias. Eu creio que o Senhor tem um propósito maravilhoso para cada família aqui representada. E se você também crê nisso, diga amém. Amém. Aplauda o Senhor, porque Ele é bom.